E aí, meus amigos, aqui é o Júnior Corrêa, esse daqui é mais um programa Papo Reto. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a reforma tributária, a reforma administrativa que se discute. Não vamos entrar pelos pormenores, não. Eu quero falar com vocês a importância dessas duas reformas para o nosso país e, mais ainda, a importância delas para o impacto do custo Brasil, quando a gente pensa no tanto que nós, brasileiros, temos que nos esforçar para sustentar o governo, e às vezes os governos pouco fazem para poder trazer as melhorias para a gente. E aí eu gostaria de falar com vocês aqui sobre o que talvez seria o ideal, né? Em linhas gerais, o que seria o ideal de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa, porque a gente ouve aí falar, né, de muitos especialistas políticos, né, falando sobre essas questões, e quando se fala em reforma tributária, sempre tem um medo no Brasil. Você que é empreendedor, você que é do ramo de comércio, de indústria, você que empreende, sempre que se fala em reforma tributária, a gente tem medo. Por quê? A gente tem medo que se crie mais impostos, que se aumente impostos, porque toda vez que se falou em reforma tributária no Brasil, aconteceu isso. Criaram mais impostos ou aumentaram mais impostos. Porque há uma mentalidade nos políticos do Brasil de que, para você combater a pobreza, para você combater as desigualdades, você tem que taxar as pessoas mais ricas para poder você fazer a distribuição de renda, como com os bens e serviços de graça para o povo. Só que é um ciclo quase que vicioso, ruim. Pensa assim, pensa que você vai pegar um empresário, alguém que tem uma empresa, e vai taxar essa pessoa. Aí você faz uma taxação alta para essa pessoa. Por quê? Você vai diminuir o valor que essa pessoa terá para poder viver, mas, ao mesmo tempo, você vai usar esse dinheiro para poder financiar um serviço público, alguma coisa, algum programa social para atender toda a população. Só que pensa, a quantidade de pessoas que empreendem nunca passa de 50%. A quantidade de pessoas que empreende, ela fica ali numa porcentagem talvez de 20%. Por quê? Porque é óbvio. E eu estou sendo até bem generoso quando eu falo 20% de pessoas que estão empreendendo, dando emprego, e não os autônomos, tá bom? Eu estou falando daquelas pessoas que assinam carteira das pessoas. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que empreendem, que dão emprego, ela é menor do que a quantidade de pessoas que trabalham. Né? Isso é óbvio, é uma matemática simples, é diretamente proporcional. Então, quando a gente fala em taxar os mais ricos para distribuir para os mais pobres, você tem que pensar o seguinte: você está tirando de ali 15%, 20% da população, o seu ganho, para você distribuir para uma população de 80%, 85%, em bens e serviços que nunca vão de maneira positiva, que nunca vão ser serviços de boa qualidade. Pensa na saúde. A saúde do nosso país, nós temos o SUS, o maior programa social na área de saúde do mundo, e, no entanto, é um dos programas, um dos sistemas mais caros do mundo, é o SUS, e não funciona. Você que depende do SUS, você sabe muito bem que o SUS não funciona tão bem assim. Podem falar o que for. O SUS é nosso. Realmente, o SUS é nosso. Mas não funciona. O SUS não se paga. Olha o quanto de dinheiro que a gente dá para a saúde em impostos. Nós trabalhamos 5 meses para poder pagar todos os nossos impostos para o governo, né, seja federal, estadual ou municipal. Nós trabalhamos 5 meses. Quase 40% do nosso ano é trabalhado só para pagar impostos. E, no entanto, a gente não tem uma saúde de qualidade. Quando pega a educação, a mesma coisa. Professores mal remunerados, pouca estrutura, né, o índice de alfabetismo e de índices escolares de leitura, de matemática, são baixíssimos no nosso país. Então, veja, essa ideia de que tem que se tirar daquele que tem para poder passar para o que não tem através do governo é uma furada. A gente tem que começar a pensar numa reforma tributária que seja propositiva, que seja uma reforma tributária que você não vai tirar do mais pobre. Não estou falando isso, estou falando para não tirar do rico e tirar do pobre, não. Eu estou falando o seguinte: nós temos que ter uma visão de que nós não temos que condenar o pobre, taxando ele alto, não. Pobre, tem pessoas pobres que você tem que taxar o mínimo possível, talvez zerar. Mas você vai taxar todo o resto,
de maneira igual e de maneira, vamos dizer assim, que não seja exagerada. Nós não podemos querer que o governo desestimule as pessoas a quererem trabalhar e crescer. Parece que o governo ele desestimula as pessoas a quererem crescer, a quererem trabalhar mais. Porque quanto mais você cresce, mais ele quer te condenar, mais ele quer te punir com impostos. A gente tem que ter um pensamento ao contrário. Aquela pessoa que quer empreender, aquela pessoa que quer gerar emprego, aquela pessoa que quer produzir bens e serviços para o nosso país, essas pessoas têm que ser incentivadas, têm que ganhar incentivos fiscais e não mais impostos. Então eu estou falando aqui de redução da carga tributária. Mas aí, Juninho, na nossa legislação, no nosso país, você não pode fazer renúncia de receita se você não disser de onde está vindo esse recurso. Por isso que a gente tem que fazer uma reforma administrativa. Por quê? Pensa bem, nós temos aí, vamos supor que nós trabalhamos 5 meses para poder pagar impostos, e esses 5 meses representam 100 bilhões de reais no ano. Esses 100 bilhões, eles já estão carimbados para onde que eles vão. Uma porcentagem, 15% vai para a área de saúde, 25% vai ser para financiar a educação, outros tanto por cento vai ser financiado na segurança pública, vai para a defesa, vai para obras, né? Já está tudo ali carimbado. Só que um dos grandes custos do Estado brasileiro não está nos bens e nos serviços, está na folha de pagamento. Quando a gente vê o mapa dos gastos públicos, nós vemos que cerca de 50% dos gastos está em folha de pagamento. Então, veja, desses 100 bilhões de reais do ano, e é claro que é muito mais, da última vez foi mais de 2 trilhões de reais no ano, mas eu estou falando aqui em 100 porque é um número arredondado. Desses 100 bilhões de reais no ano, 50 bilhões é para pagar a folha de pagamento. Você pega municípios igual Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro de Itapemirim tem 9 mil servidores, entre efetivos e comissionados. É muita gente. São 9 mil pessoas no município de 210 mil habitantes. Então, é quase 5% da população, se você pensar bem. Então, o que a gente precisa alinhar para uma reforma tributária que seja realmente eficiente, para não condenar o empregador, aquele que gera emprego? Uma reforma administrativa que diminua o peso, o custo do Estado. A gente fala muito no custo Brasil, né? O empresário ele fala muito do custo Brasil. O que é o custo Brasil? É aquele custo que o empresário, antes de abrir o empreendimento dele, a empresa dele, ele pensa, para eu abrir essa empresa, o que eu vou ter que gastar só com burocracia estatal para poder abrir, e o que depois eu vou ter de gastar com impostos, taxas, qualquer outro tipo de tributo, seja ele através de algum tipo de imposto municipal, federal, alguma taxa esporádica. Ele avalia isso tudo antes de abrir um empreendimento. Por isso tem empreendimentos que a gente fala que ou você começa grande ou você nem começa. Tem algumas modalidades da economia que ou você já começa grande produzindo muito, ou você nem começa, você vai quebrar no primeiro dia. Então, a gente tem que começar a pensar numa reforma tributária e administrativa no nosso país que pense nessa relação. Um país que cobre menos impostos, que diminua a carga tributária, o custo Brasil das costas do trabalhador, mas um país também que seja enxuto, um governo enxuto. Não pode governo federal, estadual, municipal ficar aumentando impostos, arrecadando muito para poder gastar com coisas supérfluas. Não pode. Tem que ter compromisso com o recurso público. Margareth Tati falou isso muito bem. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. É o seu dinheiro, é o meu dinheiro que vai por conta do governo, que vai ser usado nos programas sociais, nos programas políticos, naquilo que precisa. Por isso que a gente tem que saber o que é prioridade. A partir do momento que a gente define as prioridades, como será feito, aí a gente pode falar de cortar custo. Prioridade, veja bem,
Prioridade é aquilo que realmente tem que ser focado no momento e precisa ser subsidiado pelo poder público para que toda a sociedade tenha um mínimo de dignidade. Não pode ficar nessa coisa, não, tudo é prioridade. Não, pera lá. Não estou falando de essencialidade, não. Estou falando de prioridade. Né? Por exemplo, a cultura é algo positivo? É, mas não é uma prioridade. Por quê? Porque a cultura é algo que é pessoal, é do cotidiano, nasce do seio popular. O Estado ele não pode boicotar, ele não pode impedir, ele tem que até incentivar. Mas será que é prioridade milhões e milhões e bilhões de reais por ano para poder financiar esse ou aquele artista? Não. É muito melhor que o governo saia desse cenário e dê condições para que esses artistas se apresentem e possam crescer, ou que toda forma de cultura possa crescer e ter a sua força local, do que ele ficar financiando esse ou aquele evento cultural. A mesma coisa em outras áreas. Então, quando se fala em reforma tributária e administrativa, preste atenção nisso. Veja se está diminuindo a carga tributária e se está diminuindo o tamanho do Estado. Porque aí sim você tem aquilo que o Brasil precisa, aquilo que o povo brasileiro precisa de verdade. Eu sou o Júnior Correia, me siga nas redes sociais e até o próximo Papo Reto.